Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. O propósito hoje é te mostrar como que funciona este método que se aplica no microsistema da mão, que você pode usar em qualquer momento do seu dia, sempre que surgir algum desconforto ou alguma dor. O que ele faz, basicamente, é equilibrar o fluxo de energia que circula pelos meridianos ou canais energéticos. E dessa forma, você consegue restabelecer o equilíbrio natural do seu corpo e você se sente bem física, mental e emocionalmente. E este método, ele é natural, nada invasivo e muito simples de aplicar. Ele, na verdade, usa recursos naturais que você já tem. E a grande vantagem é que você pode aplicar em qualquer lugar e a todo momento. Este conhecimento vai te auxiliar a equilibrar o seu corpo, a aliviar aquelas dorzinhas musculares, a aliviar qualquer tipo de mal-estar e desequilíbrios como ansiedade, depressão, cansaço, problemas digestivos, estresse, enfim. Vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Você pode usar unicamente este método, você pode usar em complemento com qualquer outra terapia ou tratamento que você já faça. Por exemplo, nós temos uma aluna que ela é psicanalista e ela usa esta ferramenta para auxiliar os seus pacientes em complemento com a psicanálise. Mas como eu falei antes, você pode usar este método individualmente. O que eu vou te mostrar agora faz parte de um processo. Hoje você vai aprender de uma forma um pouco geral como que funciona e como que você pode usar. Daqui a pouco você vai poder experimentar este método. Nas suas mãos você tem um microsistema completo. Esse microsistema é como ter uma versão do seu corpo reduzida na sua mão. Esse mini sistema tem uma conexão direta com o nosso cérebro. O neurocirurgião canadense Wilder Penfield provou isso. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco nisso e eu vou te explicar melhor como que funciona o microsistema na mão e qual a fundamentação científica que tem por trás disso tudo. Algo que eu acho muito bacana é que depois que você aprende essa técnica, você usa ela para sempre. Faz mais de 20 anos que eu aprendi este método com o Maestro Shin e tenho usado ele, eu uso ele com muita frequência no meu dia a dia. E outra coisa muito interessante é que você não precisa ter habilidades especiais e nem habilidades extrasensoriais para poder usar. Porque, por exemplo, alguns métodos, quando a gente aprende, você vai desenvolvendo melhor a habilidade ao longo do tempo. Quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa. Este método, não. Você não precisa ter habilidades especiais, qualquer pessoa pode se auto-aplicar desde o primeiro dia. E claro que você precisa ter conhecimento, entender como que funcionam todas as etapas, como que funciona todo o processo para ter melhores resultados. E você sabe que logo de cara, algumas pessoas elas meio que duvidam um pouco da sua eficiência. E é por isso que dedicamos grande parte do nosso tempo a publicar conteúdo gratuito e com isso conseguimos que muita gente experimente e que tenha bons resultados. Então preste atenção aos detalhes, siga bem as nossas orientações, porque este recurso natural que você já tem, na verdade, pode realmente facilitar muito a sua vida, principalmente nos momentos difíceis. Quero agora te mostrar um relato para que você entenda, para que você veja qual o resultado que as pessoas têm quando aplicam o método. A Numi Nelma, ela usou o método numa urgência, algo inesperado que aconteceu quando ela estava em casa. Algumas semanas atrás eu tive uma pessoa que veio fazer um serviço na minha casa e de repente esse rapaz caiu no chão se contorcendo de dor. E então eu cheguei junto e perguntei o que está acontecendo. Ele disse: eu estou com cálculo renal e estou em crise. Então imediatamente eu peguei o meu apalpador e comecei a fazer o protocolo para doenças renais. E o que é mais incrível é que à medida que eu ia fazendo a pressão dos pontos, ele ia se ficando aliviado, ele ia ficando mais calmo, mais tranquilo. E a maravilha maior é que quando eu coloquei o apalpador no último ponto e terminei essa pressão, ele já levantou da cama, ficou muito agradecido, disse que não estava mais sentindo dor e eu fiquei incrível, quase não acredito. Como que uma pessoa que há pouco tempo estava rolando no chão de dor, e todos sabem que já ouviram falar que dor de cálculo renal é uma coisa terrível, e de repente ele ficou super aliviado, voltou
ao trabalho, concluiu sua tarefa e foi embora. Quando foi no outro dia, ele me mandou um WhatsApp dizendo que continuava sem dor, que estava apenas tomando mais líquido para ver se conseguia expelir o cálculo, mas que estava muito bem. Então, essa experiência para mim foi muito importante. Então, depois disso, eu venho fazendo algumas aplicações de protocolos, principalmente para os funcionários da minha filha, que se queixam muito de dores de cabeça e são pessoas extremamente viciadas em remédio para dor. E eu tenho feito esse protocolo para dor de cabeça e eles ficam bem e me agradecem e evitam de tomar remédio. Então, eu venho aqui agradecer por estar repassando esse conhecimento tão importante para nós. Bacana, né? Em situações como estas, você pode usar o método e você pode também aplicar em outras pessoas, assim como a Numinelma fez. Bom, então vamos lá, vamos ver como que surgiu tudo isso. Este método de acupuntura, ele surgiu na Coreia. E embora ele seja usado em muitos países como Japão, Estados Unidos, México, Chile, ele é pouco difundido. O nosso cérebro, nós temos uma enorme parte dedicada para nossas mãos e por isso que existe uma profunda interconexão entre a mão e o nosso cérebro. Como falei antes, o neurocirurgião canadense Wilder Penfield provou isso. Ele desenvolveu uma espécie de mapa do cérebro que mostrava as proporções que controlavam as diferentes partes do nosso corpo. E ele se surpreendeu quando viu que uma enorme parte era dedicada unicamente para as nossas mãos. É como se você tivesse um painel de controle cheio de botões na sua mão. E quando você pressiona aqui, o seu corpo ele tem uma reação. E quando você pressiona, por exemplo, 2 pontinhos, você tem outra resposta do seu sistema nervoso. E é por isso que muitas pessoas percebem os primeiros benefícios do método em tão pouco tempo, porque as nossas mãos elas estão repletas de terminações nervosas. E você pode ter resultados nas primeiras aplicações, principalmente quando é para tratar algo que não é muito crônico, tá? Principalmente quando é algo que não é muito crônico, como por exemplo uma dor de cabeça, se ela não for crônica, aquelas dorzinhas musculares que surgem, dores de estômago, processos de ansiedade, de insônia, desânimo, quando você está muito cansado, a lista é grande. Mas não vai funcionar para tudo. Primeiro, porque depende de uma correta aplicação e de que você siga todas as nossas orientações. Se você acha que vai pressionar os pontinhos na sua mão e pronto, não é bem assim, tá, gente? Você precisa respeitar todo o processo, aprender cada etapa, aprender a localizar bem cada ponto na sua mão e outra série de orientações também que você precisa seguir. Como falei antes, é um método. Quando criamos o curso, nosso grande desafio foi trazer esse conhecimento técnico e teórico para dentro da casa das pessoas, para que as pessoas possam usar nelas mesmas, para que pais possam aplicar em seus filhos e para que todo mundo possa usar os recursos naturais sem gastar muito dinheiro para poder cuidar do corpo de uma forma muito mais prática e simples. Nós acreditamos que a eficiência e a genialidade de qualquer método está na simplicidade. Muitas vezes a gente fica tentando resolver um problema com coisas complexas, com coisas mirabolantes e nem sempre isso funciona. E eu tinha um amigo que ele pensava um pouco assim. Isso foi quando eu morei em Floripa, em Santa Catarina, tá? E esse meu amigo, o Thales, ele tinha muitas dores no joelho. Ele estava um pouco acima do peso e as dores eram, em parte, né, por causa do sobrepeso que ele tinha, né? E ele jogava futebol com um grupo de amigos, eu acho que era nas terças, mas enfim, ele jogava uma vez por semana futebol com um grupo de amigos. E esse dia que ele estava reclamando da dor no joelho, né, era dia de futebol e eu quis fazer uma aplicação nele, né? E eu lembro que ele falou assim pra mim, Ali, eu não acredito muito que isso vai resolver, né? Eu vou fazer somente porque eu acredito em você, porque eu já fiz muitos tratamentos e nada diminuiu muito a minha dor. Aí eu falei pra ele, então tá, né? Mas vamos pelo menos tentar, né? Aí no outro dia, né, eu já tinha até esquecido, né, de perguntar para ele como que foi, como que ele estava, né? Aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim, quando vamos fazer de novo, né? Aí me contou que tinha jogado futebol, que correu feito louco, né, e não tinha sentido dor e nem no dia seguinte. Bom, agora eu quero te contar por que nós não usamos agulhas.
Eu morei grande parte da minha vida na Espanha, nas Ilhas Canárias, em Tenerife, que é uma das ilhas, né? Nossa, é um lugar realmente lindo, gente, é paradisíaco. A gente já morou em muitos lugares, né? Meu pai era meio doido, assim. Um dia ele levantava e ele dizia, amanhã nós vamos morar na Itália. Não, bem maluco meu pai, né? Bom, mas mesmo morando em um lugar assim e tendo de tudo e uma vida que talvez muitas pessoas poderiam até invejar, a depressão ela me pegou e me pegou feio, gente. Eu comecei com um simples cansaço, eu não tinha energia para nada, eu tinha um desânimo, eu tive crises de ansiedade, eu não tinha vontade de fazer nada, literalmente. Até que eu fui diagnosticada com depressão. E meus pais sempre acreditaram muito mais em tratamentos naturais e na medicina preventiva, na verdade, né? E meu pai, ele tinha um amigo que era o Iro, né? Que ele tinha uma relojoaria, mas às noites, quando ele fechava a relojoaria, ele atendia no consultório com acupuntura coreana. Aí meu pai me disse por que eu não ia lá fazer uma sessão com o Iro, né? E aí eu falei, tá, então tá, né? Só que eu não sabia que a acupuntura coreana era nas mãos, senão eu não teria ido. Aí eu fui, né, um pouco para agradar o meu pai, fui um pouco meio desacreditada, assim, sem vontade, né? Porque eu achava que uma simples sessão de acupuntura talvez não iria resolver o meu problema, né? Bom, mas para resumir, apesar da dor que eu senti, foi muito bom para mim. Eu digo da dor que eu senti, gente, porque nas mãos a acupuntura dói muito. E apesar dessa dor, eu fiquei muito surpresa com os resultados e com o que eu senti naquela única sessão. Você sabe aqueles programas assim de transformação, né? Que a pessoa ela chega ali, ela é toda meio desajeitada, toda meia feia e ela sai outra pessoa literalmente toda transformada? Foi literalmente isso que aconteceu comigo quando eu saí de lá. Eu saí outra pessoa. Então isso me impactou tanto que eu quis aprender este método, né? Aí o Iro, ele me passou o telefone do maestro Shin, né? Que era um coreano, que além de pouca paciência, né? Ele falava muito mal espanhol. E aí eu lembro que quando eu fui lá falar com o maestro Shin, né, para saber como que funcionava o curso, para saber como que era, né, eu ficava olhando para ele assim, só que muitas coisas que ele falava eu não entendia, nem eu ficava pensando, gente, será que é ele que dá o curso? Porque ele tinha uma enorme dificuldade assim de se expressar em espanhol, ele misturava muito. Mas enfim, eu acabei me inscrevendo no curso, né? Mas a aventura não termina por aí. As aulas eram muito engraçadas e tensas ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes a gente não entendia quando ele ia explicar alguma coisa. Imagina aprender acupuntura, conceitos da medicina chinesa, medicina coreana, com uma pessoa que mal fala o seu idioma, né? Era realmente bem difícil entender o que ele queria nos explicar, né? Aí quando a gente perguntava para ele tinha pouca paciência, né? Aí ele meio que falava algo tipo, eu não lembro direito, mas era imi malé só, tipo, enfim, basicamente ele nos dizia que ele já tinha falado que ele não ia repetir, né? Aí eu lembro que logo nas primeiras aulas, um dia a gente chegou e ele logo na entrada assim ia nos entregando umas micro agulhas, uns pacotinhos assim com 10 agulhas com uma micro agulhas, né? E aí depois de começar a aula, aí ele pegou e falou assim, ahora a pinchar, que em espanhol quer dizer, né, que pra gente se colocar as agulhas, né? Isso sim ele sabia dizer bem em espanhol, ahora a pinchar. Bom, mas basicamente ficou todo mundo morrendo de medo, né? Porque a gente não tinha muita familiaridade com o método. Imagina, a gente tinha que se colocar as agulhas na mão e na mão qualquer machucado dói muito, né? Mas a gente não teve outra opção, a gente teve que se auto-colocar as agulhas. E minha mãe, que talvez muitos de vocês já conheçam ela, que é a Caio, ela também estava fazendo o curso, mas ela fazia em outra turma, por causa dos nossos horários, né? Aí eu lembro que um dia ela chegou em casa gritando, filha, o maestro Shin falou que dá para aplicar este método sem usar agulhas. Eu pensei, gente, a mãe tá viajando, será que ele entendeu direito? Porque, né, o maestro Shin, o espanhol não é o forte dele, né? Talvez ele tentou falar uma coisa, a mãe entendeu outra, enfim. Como ele direto trocava as palavras, né, aí eu não dei muita atenção, por isso que eu não acreditei muito e continuei usando com agulhas, mesmo sentindo tanta dor aplicando com agulhas, né? Mas a gente acaba meio que acostumando com essa dorzinha, né? Mais ou menos, mas enfim. Mas minha mãe, ela adorou a ideia de usar o método sem agulhas, né? E o que ela fez? Ela começou a testar nela sem usar agulhas
e ela fez um tratamento para a rinite alérgica, né? Porque ela, desde que ela era muito novinha, que ela tinha 3 ou 4 anos, ela sofria muito com isso. A vida dela foi inteira sofrendo com espirros, às vezes ela tinha febre, dor de garganta, ela era muito sensível aos cheiros, ela vivia espirrando. E aí no primeiro mês ela já percebeu que alguns sintomas diminuíram. Opa! E depois de 3 ou 4 meses ela já não teve quase mais crises. Aí eu comecei a acreditar que funcionava sem agulhas, né? Bom, mas para resumir, para não tomar mais o seu tempo, faz mais de 20 anos, aliás, na verdade fazem como mais ou menos 22 anos, que a gente vem testando este método de acupuntura, mas sem usar agulhas. E temos bons resultados tanto na autoaplicação como na aplicação em outras pessoas. E a gente, volta e meia, eu lembro que a gente ensinava para algum paciente, né, para que ele pudesse fazer isso em casa, ou às vezes a gente ensinava os pontinhos para algum conhecido. E foi por isso que a gente decidiu começar a passar este conhecimento para outras pessoas, né? Porque a gente se deu conta de que era possível, de que qualquer pessoa podia usar este método. E depois a gente veio para este mundo paralelo que é o mundo online, né? Há mais ou menos 6 anos, a minha mãe, ela começou a dar cursos online, né? Mas era ela que aparecia. Eu ficava somente por trás dos bastidores, né? Dando suporte aos alunos, aí ajudando na criação do conteúdo, enfim, eu fazia um monte de coisas. E eu não queria de jeito nenhum aparecer, eu não acreditava que eu ia ser capaz de transmitir este conhecimento para outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente começa algo, a gente sempre acha que a gente não vai dar conta de fazer isso, né? Minha mãe ficou 6 anos tentando me convencer para aparecer. E hoje estou aqui passando este conhecimento de uma forma menos teórica e simples para vocês. E como eu falei antes, nós acreditamos muito que a eficiência e a genialidade de qualquer método está na simplicidade. Bom, chega de enrolação, que eu quero te mostrar a base deste método e também como nós conseguimos transformar todo este conhecimento teórico em algo prático que qualquer pessoa pode aplicar. Hoje mesmo você já vai sair aplicando e hoje você vai entender porque você pode aplicar também em outras pessoas. Se um dia o seu filho estiver com uma dorzinha de estômago, você vai saber como aliviar essa dor sem usar medicamentos ou métodos mais invasivos, de uma forma natural. Ou se alguém, por exemplo, estiver com uma dorzinha de cabeça, você vai pressionar nela, ou senão você vai mostrar onde que ela tem que pressionar e essa pessoa ela não vai acreditar que ela vai conseguir aliviar essa dor em tão pouco tempo. Mas assim, ó, como falei antes, gente, tá? Tudo vai depender do quão crônica seja esse desequilíbrio. Na maioria dos casos, quando é para uma dorzinha assim, mesmo que ela seja crônica, talvez você consiga um certo alívio na hora, tá? Mas essa dor, se você não ver o que está causando essa dor vai voltar. E se você é terapeuta ou até mesmo acupunturista, depois que eu vou te mostrar como que funciona este método, você vai entender o grande potencial que existe por trás do microsistema das mãos. Muitas pessoas pensam que a acupuntura lida somente com energia, com coisas mais espirituais, né, com coisas mais sutis, mas estão enganados porque a acupuntura não é só isso. A acupuntura age também na rede neural periférica e alcança o sistema nervoso central. E desta maneira provoca um fenômeno que chamamos de neuromodulação. Isso acontece em 3 níveis: local, espinhal e supraespinhal. E isso causa a liberação de várias substâncias, principalmente neurotransmissores, modulando funções motoras, sensoriais, neuroendócrinas e emocionais também. E os resultados que conseguimos sem inserção de agulha são exatamente os mesmos. A única diferença é que um dói e o outro não dói. Bom, a acupuntura no corpo nem sempre dói, mas nas mãos sempre dói. Não existe um pontinho sequer na sua mão que você coloque com uma agulha e que não doa, né? Nas nossas mãos nós temos um microsistema completo. O que isso quer dizer? Na imagem vocês podem ver melhor. Na palma da nossa mão nós temos representada a parte da frente do nosso corpo, tá? Com todos os nossos membros, braços, pernas, cabeça e com alguns órgãos aqui nesta região. E no dorso da mão a gente tem a nossa coluna e a parte de trás do nosso corpo.
Sabe que toda vez que eu falo isso, eu ainda me surpreendo, porque é realmente incrível, né? Como nas nossas mãos a gente tem um microsistema e é incrível aquela teoria que o macro está no micro e o micro está no macro. E além disso, disso que eu falei para vocês, dos membros e tudo mais, existem 345 pontos nas nossas mãos e cada pontinho tem uma função específica. E quando a gente combina esses pontos, é o que nós chamamos de protocolo de tratamento, que utilizamos um protocolo para tratar algum desequilíbrio específico. E bom, o que nós vamos fazer agora é, primeiro, eu vou te mostrar uma das formas de estímulo que ensinamos, que é uma das mais simples e que qualquer pessoa pode fazer desde o primeiro dia, tá? E segundo, vou te mostrar como tratar um tipo de dor de cabeça, porque existem 8 tipos de dores de cabeça, tá? Mas aqui nós vamos aprender apenas um. Porque afinal, quem não tem dores de cabeça, não é mesmo? Agora, toda vez que você tiver uma dorzinha de cabeça, você vai lembrar de mim e vai estimular os pontinhos. E depois também eu vou te ensinar a tratar dor de estômago. Se você estiver com uma dorzinha de estômago hoje, agora, você realmente é uma pessoa de sorte. Então vamos lá, vamos começar? Você vai precisar de um objeto como este, que é um palito de laranjeira. E você pode também utilizar para fazer o estímulo uma caneta sem tinta, né, para não deixar marcas na mão, um lápis ou qualquer objeto que tenha uma ponta similar a isso, tá? Vamos começar então, o que eu vou te mostrar é pela cabeça. Vamos começar aqui, pelo dedo médio, que aqui está representada a sua cabeça. Você está vendo essa parte mais elevada aqui do dedo? É o seu nariz, tá? Dos lados estão os olhos, tá? E um pouquinho mais do lado estão as têmporas, que é o tipo de dor de cabeça que nós vamos tratar hoje, que é a dor de cabeça nas têmporas e nos olhos. Então, quando você sentir dor de cabeça, você vai colocar o objeto aqui dos lados, no ponto correspondente às têmporas, você vai pressionar e vai deixar durante 3 minutos. A pressão, ela precisa ser forte, porém não pode machucar, tá? Mas ela vai doer um pouquinho, tá? Então você vai fazer de um lado, pressionar, deixar agir por 3 minutos e depois colocar o objeto do outro lado, ou seja, que corresponde à sua outra têmpora. Uma é daqui e a outra é daqui. Então nós vamos colocar dos dois lados, pressionar e deixar o objeto ali fazendo pressão durante 3 minutos. Se as suas dores de cabeça, além das têmporas, forem nos olhos, você vai então localizar o nariz, que é a parte da gema do dedo, um pouquinho dos lados em cima, é um olho, e do outro lado, o outro olho. Da mesma forma, você vai estimular, vai fazer o estímulo durante 3 minutinhos. É bem simples, gente. Essa é a forma mais simples que a gente tem de tratar os desequilíbrios no microsistema da mão. Como eu falei antes, essa aqui é uma das formas de estímulo. E você pode fazer isso quando está no trabalho, quando está no trânsito, quando está em algum lugar esperando, ou até mesmo no banheiro, porque tem gente que leva o jornal no banheiro, vai lá, fica no celular, no Instagram, e você pode levar o seu palito de laranjeira e otimizar ainda mais o tempo que você fica no banheiro. Bom, ficou claro como realizar o estímulo? É bem simples. Você primeiro localiza o ponto, que nesse caso é o ponto para dor de cabeça, localiza, coloca o objeto ali e deixa pressionando durante 3 minutos cada ponto, certo? Quando as enxaquecas são mais crônicas, este tratamento pode resolver para aliviar um pouco, tá? Mas talvez não resolva. Talvez ali seja necessário aplicar um protocolo de tratamento. Mas primeiro a gente precisa descobrir o que está causando essa enxaqueca, que isso é fundamental para tratar qualquer desequilíbrio. A gente consegue identificar o que está causando a enxaqueca dependendo da região na cabeça que você sente dor e também fazendo pressões em determinadas partes do corpo, tá? Isso é um método que a gente usa de avaliação. Bom, agora nós vamos ver como tratar a dor de estômago. São 2 dores bem chatas, mas é muito simples de tratar com este método. Então vamos lá, o estômago. Imagine que na palma da sua mão existe uma linha imaginária que passa aqui bem pelo meio. Esse ponto A12, ele fica um pouquinho abaixo desta linha daqui, ele fica bem no meio aqui. Então,
Nós vamos colocar o objeto, fazer a pressão e deixar ali durante 3 minutos. Você não precisa movimentar o objeto, certo? Simplesmente coloca, realiza a pressão, vai doer um pouquinho, tá? Mas isso vai ser suficiente para aliviar a dor de estômago. E este ponto também ele pode ser usado para enjoos, para náuseas. Você pode aplicar este ponto no seu filho quando ele estiver com alguma dorzinha de estômago também. Mas como eu falei antes, a gente precisa saber o que está ocasionando essa dor de estômago, tá? Mas este ponto já vai ajudar a aliviar bastante esse desconforto ali no estômago. Uma dor é um sinal que seu corpo está te dando para que você cuide disso antes que isso se transforme em algo um pouco mais crônico. Nosso corpo está constantemente nos enviando sinais como, por exemplo, irritabilidade constante, mau humor, dores de cabeça frequentes, desânimo, falta de energia, dores musculares sem motivo aparente. Tudo isso são sinais que seu corpo emite. No nosso curso a gente ensina aos nossos alunos métodos de autoavaliação, de autoanálise, para que eles mesmos consigam entender o que significa cada um desses sinais. Por exemplo, se você sente a dor aqui, o que significa? Quando você pressiona aqui, se está dolorido, o que isso pode ser? Então, por exemplo, se você pressiona nesta região daqui, que a gente chama no hipocôndrio, e ela estiver dolorida, talvez o seu fígado esteja precisando de cuidados, tá? Quando o nosso fígado ele não está saudável, ele quase não apresenta sintomas que se relacionem diretamente com ele. Ele faz isso através de outros sintomas, como por exemplo, sensibilidade nesta região daqui, como eu falei antes, dores de cabeça em determinadas regiões da cabeça. Agora que você entendeu um pouquinho de como este método funciona, você pode aprofundar e ter a chance de participar em um processo mais intenso comigo. Com o que a gente ensina neste curso, você pode até aprender uma nova profissão, que por sinal a gente oferece certificado para este curso. Ou simplesmente você pode aprender este método para não ter que depender de outros profissionais ou de outros métodos mais invasivos. Para tratar, por exemplo, uma dor, aliviar o estresse, diminuir a ansiedade, ou entender como que seu corpo funciona e como que a sua mente funciona para que você consiga restabelecer o equilíbrio do seu corpo mais facilmente. E mesmo que você não queira trabalhar como terapeuta, você pode aplicar em outras pessoas. Você pode aplicar nos seus filhos, no seu esposo ou esposa, no seu parceiro ou parceira, né? No seu namorado, na sua namorada, nos seus pais, em qualquer pessoa que você queira ajudar. Nosso curso é online. Assim que você clicar no botão que está aqui embaixo, colocar os seus dados e fizer a sua inscrição, se você quiser, lógico, você vai receber automaticamente um e-mail com os dados de acesso. E todo o conteúdo vai ficar na plataforma e você pode acessar desde o seu celular, desde do tablet ou do seu computador. Nós já liberamos 22 aulas e o material adicional que acompanha cada aula, além de um guia que tem mais de 50 tratamentos prontos, que você pode baixar assim que receber os seus dados de acesso. São muitos conceitos novos que você vai aprender nessas aulas, portanto, não faça este curso em formato assim de maratona, certo? Você vai ter acesso por muito tempo a este conteúdo, então vá com calma para que você possa assimilar bem este novo conhecimento. E neste curso você vai ter duas professoras, não vou ser somente eu. Uma das professoras sou eu, logicamente, e a outra é a minha mãe, a Caioa. Atualmente ela está mais dedicada à clínica e aos atendimentos, mas você vai ver ela em algumas aulas, que inclusive essas aulas nós estamos regravando para um novo formato. Estamos também gravando novas aulas que iremos colocar em breve. Nas aulas do curso você vai aprender 3 formas de estímulo, além da que você aprendeu aqui hoje. Essas formas de estímulo, elas são ainda um pouquinho mais eficientes. E a grande vantagem dessas formas de estímulo é que você não precisa parar sequer 10, 15 minutinhos para realizar o estímulo. Você simplesmente aplica este método de estímulo e eles fazem o trabalho sujo para você. Como a gente vive na correria, sem tempo para nada, né? Isso vai otimizar o seu tempo, porque são formas de estímulo permanente e inteligentes.
E também iremos te ensinar como localizar bem cada parte do seu corpo na sua mão, para que assim toda vez que você sentir uma dorzinha, você possa aliviar essa dor rapidamente. Ou seja, que você vai ter condições de aliviar qualquer tipo de dor no microsistema das mãos. Você vai aprender também qual a relação dos alimentos com alguns desequilíbrios. Por exemplo, se você sofre com ansiedade, ou depressão, ou estresse, ou insônia, você vai saber quais são os alimentos que precisa evitar e quais alimentos precisa ingerir mais, porque eles vão te ajudar. E vamos te ensinar um teste que ele vai ser uma espécie de guia, de oráculo na sua vida. E o que ele faz? Ele vai te dizer o que seu corpo precisa para se equilibrar e o que o seu corpo rejeita, porque quando ele rejeita, porque isso vai fazer mal para o seu organismo. Você pode fazer, por exemplo, com alimento, com a banana, por exemplo, tá? Que todo mundo sabe que a banana é cheia de nutrientes, que tem 1000 benefícios, mas talvez a banana, para algumas pessoas em determinadas épocas do ano, a banana não faça bem. Eu, por exemplo, eu fiz com a banana no inverno e meu corpo rejeitou esse alimento, certamente porque a banana é uma fruta muito tropical que tem energia muito expansiva e no inverno tanto o ambiente quanto o nosso organismo, ele fica muito mais recolhido, com a energia voltada para dentro. Então, é por isso que o meu corpo rejeitou esse alimento que é muito expansivo. O pesquisador que inventou este teste, ele fez testes durante 10 anos e comparou os resultados com os exames de laboratório. Ele morava em Nova York e depois que ele comprovou que funcionava, ele ensinou esse teste para um amigo que era médico e que tinha uma clínica na Nicarágua. E o amigo dele também fez testes e comparou os resultados com exames de laboratório. E aqui, mais uma vez, a gente comprova que a genialidade e a eficiência de um método está na sua simplicidade, porque este teste é realmente muito simples. Bom, vamos ver o que mais você vai aprender. As novas aulas que estamos gravando são para que você entenda como que você funciona. Através do formato do seu corpo, é possível você identificar quais são os padrões de comportamento, por que você repete as mesmas situações em diferentes momentos da sua vida e por que você tem os medos que tem. Como o corpo e a mente são uma coisa só, e é por isso que através do formato do seu corpo é possível entender como você funciona na vida e quais são os possíveis conflitos que você esteja enfrentando neste momento. Bom, esse é basicamente, resumidamente, o conteúdo, tá? E desde que nós começamos com os cursos online, nós tivemos alunos de diferentes idades, de diferentes lugares, inclusive atualmente nós temos um aluno que tem 82 anos, tá? E lida muito facilmente com a plataforma, assim, ó, é muito simples realmente. E você também não precisa passar pelo que eu passei, tudo é explicado com muita simplicidade, utilizando o mesmo tipo de linguagem que usamos aqui hoje. Qualquer ser humano acima de 16 anos consegue aprender e aplicar este método. E antes que essa dúvida passe pela sua cabeça, eu já vou responder. Nada do que vamos te ensinar neste curso precisa ser presencial, tudo pelo contrário. O seu aprendizado vai ser infinitamente melhor porque você vai poder assistir às aulas quantas vezes você quiser. Que inclusive essa é uma excelente tática para aprender. Repetir e repetir as aulas, porque dessa forma o seu cérebro ele vai registrar mais rapidamente os novos conceitos. E também, se você pensar, quando você faz um curso presencial, você acaba gastando com passagens, hotel, hospedagem, porque nem sempre os cursos que você quer fazer são na sua cidade. E mesmo que sejam, você acaba gastando também com traslado. E se você mora em São Paulo, no Rio ou em Brasília, só com o que você vai gastar de gasolina, você já paga o curso. Certamente você já deve ter visto por aí ou nos outros cursos online que você fez, você ganha 1000 presentes e 1000 bônus. Nós aqui não vamos te encher de presentes, eu vou te dar apenas um, porque ele vai realmente te ajudar tanto na sua saúde física como na sua saúde emocional. Você lembra que antes eu falei que quando o nosso fígado ele não está em equilíbrio, não está saudável, ele quase não apresenta sintomas que se relacionem diretamente com ele? Ele faz isso através de outros sintomas.
E é por isso que eu quero te dar este tratamento de presente, é por isso que você vai receber ele. É o tratamento para o fígado, porque este órgão é tão importante que ele interfere em quase todos os processos digestivos e metabólicos do nosso organismo. E quando ele não está bem, imagina o estrago. Se você fica constantemente irritado, se sofre com prisão de ventre, costuma ter coceira nos olhos, ou tem ansiedade por comer, e também se seus olhos ficam avermelhados com muita frequência, se você tem dores de cabeça, geralmente são nas têmporas e nos olhos, e se costuma ver aqueles pontinhos brilhantes no seu campo de visão, ou se você sofre com insônia, certamente o seu filho está precisando de um help. Ah, e também, se ninguém te aguenta quando você está de TPM ou se você tem transtornos na menopausa, também pode ser um sinal que seu filho está precisando de cuidados. Meu namorado ficou muito feliz depois que eu fiz esse tratamento. E é verdade. E os mau humor ainda, antes era bem pior. Aqui abaixo do vídeo eu coloquei alguns relatos dos nossos alunos. Eles vão te contar um pouco assim qual foi a experiência deles com este método. E se você quer aprender um método que resolve problemas como dores de cabeça, ansiedade, insônia, angústia, cólicas, dores de estômago, tudo de uma forma muito simples e prática e sem depender de ninguém, basta clicar no botão abaixo para ter acesso a todo este conteúdo. Eu ainda não te conheço, eu não sei quem você é. Não sei quem está desse lado da tela, mas se você assistiu todo o meu vídeo e se interessou por este método, isso me mostra que você está procurando melhores resultados na sua vida e vai ser uma honra de verdade te receber aqui.